Você se considera uma pessoa próspera? Você deseja ter prosperidade na vida? O Salmo 23 fala de prosperidade. Fique conosco, assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma alegria, uma satisfação estarmos aqui e hoje para falarmos sobre prosperidade, a prosperidade de Deus na nossa vida. Antes de nós falarmos sobre isso, é bom nós entendermos que a prosperidade do mundo não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é aquela que nós encontramos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Prosperidade na Bíblia significa você viver bem e satisfeito com aquilo que Deus lhe dá. Significa você ter tudo aquilo que você necessita. Então, isso é prosperidade. É você ter aquilo que Deus lhe dá e viver bem com aquilo que Deus lhe dá. Eu conheci pessoas que tinham muito dinheiro, mas que não eram pessoas prósperas, porque viviam sempre correndo atrás, sempre vivendo no aperto financeiro. E eu conheci pessoas que ganhavam muito pouco e eram pessoas prósperas. Conseguiam fazer muitas coisas com aquele pouco que Deus lhes dava. Então, isso é prosperidade na Bíblia. Prosperidade na Bíblia não é a quantidade de bens que você tem, mas sim como você aproveita isso que você tem, aquilo que Deus lhe deu. E o Salmo 23 fala dessa prosperidade. Olha só o que diz o versículo 1 do Salmo 23. Ele diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." O Senhor é o meu pastor e nada, veja o que o texto diz, nada vai nos faltar. Nós temos que entender também, nada daquilo que é necessário para nós. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ter a certeza que aquilo que nós necessitamos não vai nos faltar. Então vamos dar uma olhadinha no Salmo 23 e vamos ver aqui os benefícios da prosperidade de Deus na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses versículos. Olha só, o versículo 2. O versículo 2 diz assim: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso." Meu irmão, minha irmã, ter prosperidade, conforme o que o Salmo 23 está nos dizendo aqui, significa poder descansar diante da provisão de Deus. O salmista aqui, o rei Davi, ele faz uma alusão às ovelhas, ao pastor, e ao pastor que conduz as suas ovelhas para os pastos e leva eles para junto das águas. Então é onde a ovelha podia comer o pasto e beber da água. Naquele lugar ela tinha a provisão para a vida dela, porque aquele pastor conduziu ela para lá. Quando nós nos colocamos debaixo da mão de Deus, do controle do Senhor na nossa vida, o Senhor se torna o nosso pastor. Ele se torna o meu pastor, o seu pastor, e aí nós podemos descansar e com a certeza de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então ter prosperidade significa isso, é você poder descansar diante da provisão do nosso Deus. Vamos adiante aqui, olha só o que diz o versículo 3. O versículo 3 diz: "Refrigera-me a alma." Meu irmão, minha irmã, ter prosperidade, segundo o Salmo 23, significa você experimentar a cura da alma. A alma é onde reside a nossa capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. É o aspecto volitivo da nossa vida. É onde reside também a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, para podermos fazer essas escolhas. E é também onde reside as nossas emoções. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós desfrutamos dessa cura da alma, onde nós podemos ter a capacidade de pensar da forma correta, nós somos capazes de fazer as escolhas certas e temos emoções saudáveis. Não adianta você ter muitos bens, muitos imóveis, muito dinheiro e ter uma alma aflita. A prosperidade de Deus significa nós termos o refrigério da alma na nossa vida, poder experimentar essa cura da nossa alma. O Salmo 23 continua, meu irmão, e ele diz, na segunda parte do versículo 3, ele diz o seguinte: "Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Ter prosperidade, segundo o Salmo 23 aqui, meu irmão, minha irmã, é você ter uma direção para viver. Muitas pessoas vivem nesse mundo sem direção. sem um propósito, sem um sentido, vivem uma vida fútil, vazia. Ter prosperidade significa isso,
você sabe que Deus está dirigindo a sua vida, Deus está conduzindo você, Deus está levando você de acordo com a sua vontade. Mas o Salmo continua, versículo 4 agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prosperidade, segundo o Salmo 23, é você poder vencer o medo diante do perigo. Ele diz aqui, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. É importante nós também entendermos aqui que nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós não permanecemos no vale da sombra da morte. Esse vale, uma hora ele termina. Mas enquanto estamos nesse vale, prosperidade significa você desfrutar, experimentar a vitória sobre o medo, mesmo diante do perigo. O medo é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje na humanidade. O medo faz parte da nossa vida e traz tormento em nós, traz tormento para nós. E quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós conseguimos vencer o medo, mesmo diante do perigo. E também prosperidade significa você viver com dignidade nesse mundo. No versículo 5, o salmista ele muda aqui a simbologia. No versículo 5 ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui ele usa uma linguagem onde ele fala do contexto que eles viviam naquela época. Naquela época, quando uma pessoa era hospedada por alguém, o seu hospedeiro dava para o seu hóspede óleo para ele passar na cabeça, dava a comida para ele comer, água para ele beber. Então, nesse versículo 5, ele usa esta linguagem. Ele fala agora não mais de um pastor e suas ovelhas, mas de um hóspede que é recebido. É como se Deus nos recebesse na sua casa. É quando Deus nos recebe, nos acolhe. Por isso que ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. É o que se fazia quando se recebia alguém, se dava óleo para a pessoa passar na sua cabeça. E também transbordar o seu cálice, ou seja, ter algo para ele beber, né? Então, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor é o nosso pastor, Ele também nos acolhe, Ele nos recebe na sua casa e Ele nos permite viver com dignidade, Ele nos permite viver com honra. Mesmo que nós não tenhamos tudo aquilo que nós queremos ter, nós experimentamos esta honra, esta dignidade, e é isso que é ter prosperidade. Muitas pessoas têm tudo o que elas querem na vida, mas não têm honra, não têm dignidade. E Deus nos dá isso. Ter prosperidade, segundo a Bíblia, não é você ter tudo o que você quer, mas é você viver com dignidade na presença do Senhor. E o Salmo continua. No versículo 6 ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ter prosperidade, segundo o Salmo 23, é você poder ter a certeza do amor contínuo de Deus sobre a sua vida, do fiel amor de Deus sobre a sua vida. Veja que o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ter prosperidade é isso, meu irmão, é você ter essa certeza que Deus, na sua misericórdia, perdoa os seus pecados e ainda lhe acrescenta a sua bondade. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele é bom. O Salmo 23 fala sobre isso e isso é que é ter prosperidade na vida. É você poder desfrutar desse amor, do amor gracioso de Deus. Desfrute isso na sua vida, experimente isso, busque isso, conheça esse amor de Deus na sua vida. Esse amor que é cheio de bondade e cheio de misericórdia. E o Salmo termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ter prosperidade nessa vida significa poder ter um relacionamento íntimo, pessoal e eterno com Deus. Veja que aqui ele encerra essa imagem de Deus nos recebendo na sua casa como se nós fôssemos hóspedes de Deus, né? Ele usa aqui, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, ter essa certeza, esse relacionamento com o Senhor, de que nós vamos viver para sempre com o Senhor, eternamente na presença do Senhor. E essa eternidade não começa depois da nossa morte, essa eternidade começa agora, aqui, viver, desfrutar desse relacionamento com o Senhor
para todo sempre. Esse relacionamento pessoal, íntimo e eterno com o Senhor, isso é prosperidade. Isso vai trazer satisfação na nossa vida, vai trazer satisfação no nosso viver. Então, meu irmão, prosperidade, segundo o Salmo 23, é isso. Essa é a prosperidade que Deus tem para você, que Deus tem para mim. O interessante é que muitos crentes usam e falam da palavra shalom. E shalom nada mais é do que isso. É essa prosperidade que nós vemos aqui no Salmo 23. Essa prosperidade onde nós experimentamos o descanso, sabendo que o Senhor vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Onde nós experimentamos o refrigério, a cura da nossa alma. Onde nós percebemos que Deus está dirigindo os nossos passos e que lá na frente não vai haver erro, não vai haver atropelos. Nós entendemos que mesmo diante do perigo nós temos um Deus que nos cuida. Nós podemos atravessar o vale da sombra da morte porque Deus está nos cuidando. Então nós vencemos o medo através desse cuidado de Deus e é também poder ter dignidade. Mesmo não tendo tudo que nós queremos, mas ter dignidade na presença do Senhor e ter a satisfação de que nos relacionamos com o Senhor e que esse relacionamento vai durar por toda a eternidade. Isso é prosperidade, isso é o shalom do Senhor que aparece no Antigo Testamento. Se o Senhor é o seu pastor, você pode ter certeza de que nada lhe faltará. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa próspera, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões da Palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative as notificações. Estamos aqui compartilhando a Palavra de Deus para a sua edificação pessoal. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.